você está resistindo ao diabo ou auxiliando o diabo? Esse é o nosso assunto para as 3 primeiras reuniões. Em seguida eu vou para uma direção diferente, mas todas elas vão se ligar. Vou falar com você neste fim de semana sobre o diabo, porque eu sinto que Deus quer que eu fale. E sabe, para algumas pessoas pode não ser um assunto muito agradável. Ah, não, Fala sobre o diabo, eu sei lá. Eu não quero falar sobre o diabo. Bem, deixe-me lhe dizer, ele é muito interessado em você. E talvez por isso você deva ser um pouco mais interessado nele. Porque ele tem todas estas estratégias e planos bem pensados. E a pior coisa que podemos fazer é estar desinformados ou ignorá-lo. Fui à igreja por muitos anos. Provavelmente, eu não sei, pelo menos 10 anos, regularmente. Dave e eu estávamos muito envolvidos na igreja. Eu tenho realmente uma base muito boa sobre a salvação, mas tenho que dizer-lhe que, depois de 10 anos estando naquela igreja, eu nunca ouvi uma mensagem sobre como podemos ter autoridade sobre o inimigo, como precisamos resistir ao inimigo, precisamos repreender o inimigo. No que me diz respeito, eu quero dizer, eu sabia que havia um diabo, mas eu realmente não sabia que ele era o autor dos meus problemas. Eu não sabia que era ele que tinha trabalhado através de meu pai para me abusar sexualmente quando eu estava crescendo. Eu não sabia que era ele que tinha deixado a minha mãe tão pateticamente com medo que ela não iria enfrentar a situação e isso acabou custando a ela a sua saúde mental. Eu culpava as pessoas das coisas, às vezes até mesmo a Deus, mas nunca realmente cheguei a ter a verdadeira fonte dos meus problemas. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Agora ouça-me. Eu sei que todos pensamos que as pessoas são os nossos problemas, e as pessoas certamente podem ser um problema, mas é o inimigo que trabalha através das pessoas. E assim, quando nós apenas lidamos com as pessoas e nunca chegamos à origem do problema, o inimigo adora. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e a maldade nos lugares celestiais. Precisamos aprender a lidar com o inimigo. Eu não acho que devemos andar por aí com o diabo em nossas mentes o tempo todo. Mas eu acho que nós também temos que nos agitar de vez em quando e entender que nós temos de ter estações em nossas vidas em que nós viemos contra ele, e também nós precisamos aprender a realmente reconhecer quando o inimigo está trabalhando e fazer rapidamente a mesma coisa que Jesus fez. Para trás de mim, Satanás, eu te repreendo, Satanás. Você é um mentiroso. Aqui está a palavra. Se somos passivos, isso não vai impedir o diabo de ser agressivo. Você tem um inimigo. Ele não está feliz por você estar fazendo qualquer tentativa de servir a Deus. A qualquer momento que você estiver pronto para ir mais alto, ser promovido a um novo nível em qualquer área espiritual, financeira, algo que eu sempre digo, um novo nível, um novo diabo. Você sempre terá diferentes tipos de confrontos em todos os níveis em sua vida. E olha, eu quero dizer a você honestamente que não é realmente mesmo possível para qualquer um experimentar muito sucesso como crente se você não entender como lidar com o inimigo. Amém? E assim, alguns de vocês são provavelmente como eu era quando eu ia à igreja todos esses anos e eu ouvia sobre a bondade de Deus, mas eu realmente não sabia que o inimigo que o diabo era real. Quer dizer, eu só vi o diabo como, eu não sei, roupa vermelha, cauda longa, tridente, fantasia do Dia das Bruxas. Você sabe, eles vendem fantasias de Halloween, vestia-se como o diabo, se você quisesse. E eu não entendia, eu realmente não sabia quem ele era. E sabe, quando você está desinformado e não sabe com o que está lidando, então é muito fácil ser derrotado. E assim, nós podemos resistir ao diabo, mas se nós não sabemos o que estamos fazendo, podemos também ajudar o diabo. E eu quero ter certeza de que não estão fazendo isso. E as pessoas que têm o privilégio deste ensino, também não. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre por que aparecem os problemas em nossas vidas. Eu acho que sempre nos perguntamos por quê. Essa é uma pergunta que nunca deixou de ser feita.
Então vou falar das 3 coisas pelas quais o problema vem. Primeiro de tudo, vivemos em um mundo caído. E muitas vezes experimentamos o fruto da maldição geral que está em todo este mundo, resultante do pecado. E por isso temos todas essas dificuldades pelo fato de estarmos neste mundo cheio de problemas. No mundo haverá tribulação, disse Jesus. Antes de tudo, deixe-me dizer que tem aqueles momentos que você não precisa entender. Nós desperdiçamos muito do nosso tempo com o porquê, Deus, porquê. Eu não entendo. Eu não acho que seja algo ruim perguntar a Deus. Mas se ele não mostra nada, não entra em uma expedição de escavação tentando fazer alguma coisa. Parece que nós, como cristãos, sempre queremos ter uma razão para tudo. Bem, é por causa disso, é por causa daquilo. Bem, às vezes é só porque você está vivendo no mundo. Sabe, isso é simples assim. Esses são tempos de colocar a nossa fé em Deus e realmente confiarmos nele sem limites e por vezes até mesmo além do que parece razoável para nos proteger, para nos conduzir finalmente em sua cronometragem perfeita para fora do problema. Quantos de vocês aqui tiveram grandes problemas em sua vida em algum momento e Deus te tirou deles e você já venceu esses problemas? Bem? Amém. Maravilhoso. Deus é sempre fiel. E Ele não trabalha no nosso tempo desejado. Amém. Às vezes Ele nos permite ficar em apuros por tempo suficiente para aprendermos uma lição. E pode mesmo ser, eu vou te ensinar uma lição porque você está fazendo isso errado. Pode ser apenas algo que precisamos aprender para o futuro. Para ser muito honesto, eu acredito que muitas das coisas que eu passei na minha vida, Deus poderia ter me livrado delas, mas ao invés disso, Ele me conduziu através delas por causa do que tinha me chamado para fazer. E quando eu estou aqui em cima e falo sobre coisas diferentes, Ele quer que eu realmente saiba, não apenas pela palavra, mas pela experiência sobre o que eu estou falando. E a Bíblia diz em Salmos que aprendemos pela palavra de Deus e pelas experiências. Nós aprendemos através do estudo da palavra, mas quando você passa por algo, eu entendo o medo que o câncer traz, porque eu lidei com ele há 25 anos atrás. Eu entendo bem como é difícil abandonar o hábito de fumar cigarro, porque eu passei por isso há 40 anos atrás. Quando você experimenta algo em sua vida, então você tem geralmente um grande nível de compaixão. E realmente, alguém tentando ministrar aos outros sem compaixão não é só praticamente inútil, mas é francamente agravante. Não há nada pior que alguém tentando pregar um sermão para você quando eles não têm a menor ideia do que estão falando. Amém? E assim, algumas das coisas pelas quais você passa, você pode apenas estar recebendo a experiência para o futuro. Então, eu acho que nós vimos também que Deus às vezes não nos liberta no momento em que gostaríamos de ser libertos, porque Ele quer que sejamos estáveis e mostremos um bom testemunho para outras pessoas ao redor. Sabe, a Bíblia nunca diz que como cristãos não teremos problemas. Na verdade, temos alguns dos mesmos problemas que as pessoas no mundo têm, mas lidamos com eles de forma diferente. Nós lidamos com eles de forma completamente diferente. Então é muito fácil ver onde está a luz e a escuridão. É muito fácil de ver. E é como... Eu fico chateada cada vez que algo não é feito do meu jeito. Você parece ser calmo, feliz o tempo todo. Então, o que está acontecendo aqui? E, eventualmente, como David testemunhando para mim, o ser pacífico em todas as situações, isto realmente afetou minha vida. E não ia fazer qualquer bem para alguém só me dizer para ser pacífica, porque, para ser honesta, eu não sabia o que era paz. Eu cresci num lar disfuncional, que estava constantemente cheio de conflitos e confusão, e raiva e violência. Então, dizer para mim, você precisa ser pacífica, não teria sequer funcionado comigo mesmo. Mas David foi um exemplo de paz na minha frente. E não apenas por um dia, uma semana, mas por muitos anos. E eu fiquei com fome do que ele tinha, e eu comecei a ver se você pode fazer, então deve ser possível. Então, quantos de vocês querem ser usados por Deus? Ok, bem,
Eu posso te contar um segredo, às vezes, para sermos usados por Deus. Bem? Vamos lá. Quem quer ser usado por Deus aqui? Certo. É melhor você estar falando sério, porque muita gente é como bem você sabe. Eu quero isso, eu quero aquilo. E não admira que Jesus tenha dito àqueles caras: vocês não têm ideia do que estão pedindo, estão prontos para beber o cálice que eu beberei e serem batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado? Agora vale a pena, mas quero dizer que você tem que ter experiência. Você tem que ter equipamento. Então, às vezes Deus não nos liberta quando nós gostaríamos, só porque estamos recebendo alguma experiência ou porque nós estamos sendo um exemplo para alguém. Vamos olhar para um bom exemplo em Atos capítulo 16, começando no verso 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, não apenas na prisão, mas no cárcere interior, no calabouço, e lhes prendeu os pés no tronco. E assim esses homens não iam fugir. Mas por volta da meia-noite, agora, eu não sei que hora eles foram para a prisão, mas não era meia-noite, foi antes da meia-noite. Mas Deus esperou até a meia-noite para fazer algo a respeito da situação. Quantos de vocês se sentem como se estivessem em sua meia-noite agora? Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Eles estão felizes, louvando a Deus. E os outros presos os ouviam cantando. Eu posso dizer que as pessoas, os presos que estão no mundo, estão a ouvir você, e eles estão assistindo, e eles apenas estão te vendo em momentos bobos e felizes da vida, e eles observam quando você tem problemas para ver como você vai se comportar. Amém? Eu amo isso. Os outros prisioneiros os escutavam cantar. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, ele desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos bem aqui. O carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e, tremendo muito, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora da prisão e perguntou: senhores, o que é necessário fazer para que eu possa ser salvo também? Vamos lá. E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo, entregue-se a Ele, pare de cuidar de si mesmo. E que grande explicação sobre o que significa ser salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, entregue-se totalmente a Ele, pare de tentar cuidar de você mesmo e confie em Deus para cuidar de você. Amém? E você então será salvo. Isso se aplica tanto a você e a toda a sua casa. E veja agora o 32 e 33. E pregaram a palavra de Deus, a doutrina relativa à realização por meio de Cristo da salvação eterna no reino de Deus, a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele foi batizado imediatamente e todos os membros de sua casa. Eu amo isso. Então, por que Deus os deixou lá até a meia-noite? Para que alguém pudesse ver o seu testemunho, ver a sua estabilidade, ouvi-los ouvindo a Deus em um momento difícil. E isso trouxe a salvação não só para o carcereiro, mas para toda a sua casa. Você está sendo observado. As pessoas estão observando você. Eu quero dizer-lhe que o seu adesivo e a cruz em torno do seu pescoço não os impressionam. Na verdade, só os faz observá-lo mais atentamente. Então, por favor, se você vai ter todo esse equipamento exterior, certifique-se de ter a vida para ir junto com ele. Caso contrário, tire as coisas até que você cresça um pouco mais. Segunda razão pela qual temos problemas é resultado da desobediência e obstinação do homem, seja inocente ou maliciosamente. Isso significa que nós
ou desobedecemos a Deus por falta de conhecimento, nós não sabemos o que estamos fazendo, às vezes apenas fazemos algo tolo, como eu fiz semana passada quando eu machuquei minhas costas. Então, às vezes nós sabemos melhor e desobedecemos a Deus, e todas essas coisas abrem portas para o inimigo em nossa vida. Eu tive problemas lombares constantes por muitos anos, com certeza por minha própria culpa, porque eu passei anos e anos marchando nestas plataformas rígidas com saltos de 10 centímetros de altura, porque eu queria ter uma boa aparência. E foi aí então que eu comecei a ter esses nós do lado dos meus pés, joanetes que ferem o tempo todo. Então eu tive que passar por uma cirurgia, tive calos nos meus pés por esses sapatos pontudos. Vamos lá, mulheres, vocês sabem o que falo. Vamos cair na real. Os nossos pés não foram feitos para se usar algo assim. Como se estivéssemos andando na ponta dos pés o tempo todo. Eu acho que... não dá. Você pode ver que eu mudei meus sapatos, mas podemos abrir portas apenas através de nossa própria tolice. Então, outra maneira pela qual nós podemos ter problemas é através do ataque direto de Satanás. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E se você está tentando fazer progressos em sua caminhada com Deus, eu tento lhe dizer antes do tempo que ele vai tentar pará-lo. Grata pelo entusiasmo. Eu adoraria dizer que ele estenderia o tapete vermelho e diria bem-vindo ao reino de Deus, mas não vai ser assim. Mas deixe-me dizer, pelo menos isso é um problema com que você pode lidar, porque agora você tem um amigo que sabe como ajudá-lo a ir contra o inimigo. Se você ficar na toa e tentar fazer isso sozinho, você será derrotado antes de começar. Eu não tenho tempo para ir para as Escrituras, mas em Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12, quando Jesus diz algo uma vez é importante, mas quando ele diz a mesma coisa em 2 versos seguidos, eu acho que temos que ouvir. Ele diz, bem-aventurados sois, quando, não sei, quando os perseguirem por causa da justiça, por fazer o certo. Novamente ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Agora, um dos piores tipos de dores que eu acho que podemos ter é quando nós estamos tentando fazer o certo e as pessoas que amamos vêm contra nós. Você não quer ninguém vindo contra você, mas quando são as pessoas que você ama, é realmente difícil. Então, quando Deus me chamou para fazer o que estou fazendo, na verdade eu ainda não sabia que Ele estava me chamando, eu só tive um verdadeiro toque de Deus em minha vida e foi realmente incrível. Eu senti que Ele queria que eu ensinasse a palavra, comecei um estudo bíblico na minha casa. Eu não sabia o que estava fazendo, mas, sabe, eu aprendi com experiência e perdi meus amigos. Fui convidado a sair da igreja. Bem, eu não entendi, foi como Deus, eu não entendo, eu estou tentando fazer o que é certo, só estou tentando ser obediente a você. Veja, eu queria que alguém na época tivesse sentado comigo e me dito o que eu estou lhe dizendo aqui. Alguém poderia ter dito, querida, não se preocupe, você vai passar por isso, é o inimigo tentando pará-la, vai em frente, obedeça a Deus. Mas eu tive que passar por mim mesma e descobrir muitas dessas coisas apenas através do estudo da palavra de Deus, mas eu estou apenas dizendo que se você... Quando você orar a Deus para promovê-lo em alguma área da sua vida, não pense que você não vai ter que defender seu território. Porque você vai. E em seguida o próximo verso diz, grande é a sua recompensa. Eu amo isso. Verso 10, você vai ser perseguido. Verso 12, as pessoas vão jogar pedras em você. Verso 13, você receberá a recompensa. Mas veja, muita gente mesmo fica com tempo suficiente para obter a recompensa. Elas desistem quando fica difícil. E elas também inteiramente retrocedem ou começam a se comprometer e a viver com um pé no mundo e um pé no reino, porque você não quer que as pessoas pensem que você é uma louca de Jesus. Vamos lá. Eu também sou, irmão. Não pretendo mudar. Eu amo Jesus, Ele é a minha vida e eu quero que todos o conheçam.
Agora, vamos falar um pouco da formação de Satanás. Ele era anteriormente chamado de Lúcifer. Foi criado por Deus como anjo com livre-arbítrio. Ele é um arcanjo. Arcanjos são uma alta ordem de anjos com grande poder e responsabilidade. Agora vamos olhar Ezequiel, capítulo 28, começando no verso 13. Oh, meu Deus, eu já encontrei meu lugar. Deus está comigo. Eu fui redimida. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, jaspe, diamante, berilo, ônix, safiras, rubis e esmeraldas. Agora, ele estava coberto com todas essas joias. E seus engastes e guarnições. Outra tradução diz seus tambores e suas flautas, que são, na verdade, instrumentos musicais. E gravuras eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então Deus fez todas essas pedras preciosas, surpreendentes, aqui mencionadas, para Lúcifer. Você foi agindo como querubim guardião, com asas ofuscantes, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes como uma pavimentação de reluzente safira sobre a qual o Deus de Israel caminhava no Monte Sinai. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que você achou maldade e culpa em você. Por meio de seu amplo comércio, você encheu-se de injustiça e de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, isto é, para longe do monte de Deus. Uau! Um pouco mais de base. Todos os especialistas não concordam, mas muitos acreditam que Satanás estava no comando da adoração. E o seu glorioso corpo realmente tinha instrumentos musicais nele. Então o que nós vamos fazer foi especialmente desprezível. À luz da beleza que Deus lhe dera e o poder que Deus lhe tinha dado, a posição que Deus lhe tinha dado, a proximidade que ele tinha com Deus. E agora veja o que acontece. Isaías 14, verso 12. Oh, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra. Como você foi arrancado do lugar, você que debilitava as nações, o blasfemo satânico rei da Babilônia. Você que dizia em seu coração. Agora eu quero que você observe isso, porque em 2 versos ele faz a afirmação, eu vou 5 vezes. Ele tinha livre-arbítrio. E foi para isso que ele usou o seu. Eu subirei aos céus, eu erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, eu me sentarei no ponto mais alto do Monte Santo, eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Aqui está a resposta de Deus a isso, mas as profundezas do Seol, o Hades, você será levado, irá ao fundo do abismo, a região dos mortos. Por isso, quando Satanás caiu, foi expulso do céu, as Escrituras nos dizem que ele levou um terço dos anjos com ele, e portanto nós temos o diabo e suas hostes demoníacas, que agora não só tem residência no Hades e nas regiões inferiores da terra, mas eles também podem andar na terra e ocupar o espaço e a atmosfera acima da terra. Agora, alguns de vocês talvez pensem, isso é muito assustador. Porque você nunca ouviu falar em nada parecido com isso. Bem, sabe, eu senti que Deus queria que eu me certificasse como professora, que você saiba que o diabo está vivo bem neste planeta aqui, e que ele é a raiz causadora dos seus problemas e suas dificuldades, e que você tem que aprender agora quem você é em Cristo Jesus, a autoridade e o poder que você tem, e você precisa começar a exercê-lo, porque a autoridade é inútil se você não exercitá-la, e nós não podemos ser cristãos preguiçosos esperando que o diabo não pise em cima de nós.
Precisamos aprender a reconhecer o inimigo no seu início. Esse é o momento em que ele tenta ganhar a entrada em nossas vidas. Precisamos estar prontos para vir contra ele com o poder e a autoridade que Deus deu a nós. Tiago 4:7 diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo, firme posição contra ele e ele fugirá de vocês. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos, você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.